A manhã ainda nem tinha se levantado direito quando Helena arrastou os pés pela calçada estreita da cidadezinha, tentando não fazer barulho, tentando ser invisível, como sempre fazia desde que a vida tinha virado de cabeça para baixo. A roupa velha grudava no corpo, o frio da madrugada ainda estava preso nos ossos e o olhar dela buscava apenas um canto onde pudesse descansar antes que o comércio abrisse e as pessoas começassem a olhá-la como se fosse sujeira acumulada dos dias, algo que a chuva deveria levar embora. Mas naquele dia, diferente dos outros, ela estava mais fraca, mais cansada, e o estômago doía como se tivesse esquecido o que era comida. Deitou-se perto da padaria do centro, onde costumava ouvir conversas e pegar restos que às vezes sobravam, e fechou os olhos tentando se aquecer dentro de si mesma. Não demorou muito até que passos firmes ecoassem no chão de pedra. O dono da padaria, Arnaldo, um homem grande, de voz ainda maior e paciência curta, apareceu com um balde na mão. Ele parou quando a viu ali, como se tivesse encontrado uma mancha no chão que ninguém havia autorizado a existir. O rosto dele se contorceu numa expressão que Helena já conhecia. Desprezo. Sai da minha calçada, mendiga imunda, ele disse com um tom tão alto que até o cachorro do vizinho latiu. Helena abriu os olhos devagar, sentindo aquele peso conhecido no peito, uma mistura de vergonha e humilhação que parecia sempre se renovar, como se fosse a primeira vez. Tentou levantar, mas o corpo não obedecia, e ela cambaleou apoiando-se na parede. Arnaldo não teve piedade. Virou o balde de água fria sobre ela, molhando a roupa, o cabelo, a alma inteira. A água gelada fez a respiração dela se perder por um instante, e o frio parecia entrar pela pele até tocar o coração. Algumas pessoas que passavam pela rua olharam, mas desviaram o olhar rápido, como quem vê algo feio demais para encarar. Um senhor balançou a cabeça. Uma senhora murmurou algo sobre gente que não quer trabalhar. E Helena, mesmo silenciosa, sentiu cada palavra não dita como um golpe. Ela tentou segurar a sacola velha onde guardava seus poucos pertences, mas as mãos tremiam. De repente, algo escapou do bolso de dentro do casaco. Um pequeno envelope amassado, já amarelado pelo tempo. Ele deslizou pelo corpo dela e caiu no chão molhado, colando-se à pedra fria. Arnaldo notou o envelope caído e bufou impaciente. Até lixo você espalha, disse ele, chutando o papel como se fosse resto de sujeira, sem se dar o trabalho de pegar. Mas quando sua bota tocou o envelope, algo chamou sua atenção. No canto superior, apesar do desgaste, havia um brasão, um símbolo, um selo que ele reconhecia. O movimento dele congelou por meio segundo, quase imperceptível, mas suficiente para Helena perceber. Ela se abaixou, com muito esforço, para pegar o envelope antes que ele fosse arrastado para o bueiro pela água que escorria pela calçada. Quando sua mão tocou o papel, ela sentiu uma onda de lembranças, como se a carta tivesse peso emocional suficiente para puxá-la de volta para outra vida, uma vida que ninguém ali imaginava que ela já segurara. Arnaldo franziu a testa, olhando com mais atenção. O brasão estava desgastado, mas ainda dava para ver as iniciais marcadas em vermelho. FLM. Por um instante, o olhar dele mudou, não por empatia ou misericórdia, mas por algo mais parecido com medo ou reconhecimento. Ele conhecia aquelas iniciais. Todo mundo na cidade conhecia. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Helena apertou o envelope contra o peito, como quem protege algo sagrado. O vento daquela manhã fria soprou forte, levantando alguns fios de cabelos desgrenhados dela, revelando por segundos um rosto que, apesar do sofrimento, ainda tinha traços delicados, quase familiares. As pessoas continuavam passando, mas agora olhavam com mais curiosidade. O charme cruel das pequenas cidades é que ninguém sabe de nada, mas todo mundo pensa que sabe de tudo. E naquele instante, ao ver o envelope estranho nas mãos daquela mulher que, para muitos, não passava de um nada, um burburinho começou a surgir entre os olhares apressados. Arnaldo tentou recuperar sua autoridade,
talvez para disfarçar o breve susto que sentiu. "Anda logo, some daqui antes que eu chame a polícia", disse ele, mas a voz já não tinha a mesma firmeza. Helena respirou fundo, o ar entrando com dificuldade no peito. Ela sabia que não podia contar nada ali. Não podia dizer o que aquela carta significava porque ninguém acreditaria, não naquela versão dela, não naquele estado. Mas o envelope tinha caído, e o destino parecia ter puxado um fio invisível que começava a se desenrolar diante dos olhos de todos. Um menino que vendia doces na esquina olhou curioso para o brasão. "Moça, isso não é daquela família rica da serra?", perguntou ele sem maldade, apenas com a inocente curiosidade de quem ainda não aprendeu a temer as hierarquias do mundo. O silêncio tomou a rua por alguns segundos. Arnaldo engoliu seco. Helena fechou os dedos ao redor da carta. A cidade inteira parecia prender a respiração, porque aquela carta velha, caída por acaso de um bolso rasgado, carregava um segredo que poderia virar a vida de muita gente de cabeça para baixo, inclusive a dela. E mesmo molhada, tremida, frágil, ela brilhava como algo que não pertencia ao mundo de humilhação em que Helena estava presa. Naquele instante, ninguém sabia, mas o que estava escrito ali dentro era capaz de explicar por que ela havia desaparecido anos atrás, por que vivia agora na rua e por que tanta gente poderosa naquela cidade faria qualquer coisa para que aquela carta nunca fosse lida. E ela sabia que não poderia fugir disso para sempre. Aquela calçada, antes símbolo da sua queda, estava prestes a se tornar o palco da sua revelação, porque tudo começou a ruir no momento em que o envelope tocou o chão. Helena apertou a carta contra o peito como se pudesse impedir que o passado escapasse. Pelas bordas do envelope envelhecido, mas a rua não lhe dava trégua, porque os olhares agora não eram apenas de desprezo, e sim de suspeita, de curiosidade ácida, daquela fome silenciosa que pequenas cidades têm por segredos que não lhes pertencem. Arnaldo, tentando recuperar sua autoridade, cruzou os braços e encarou a mulher como se quisesse arrancar dela uma explicação que não tinha direito de pedir. Mas o menino que falara sobre a família da serra continuava olhando fixo para o brasão e a simples menção daquele sobrenome parecia deixar o ar mais pesado. A família Monteiro. Gente de dinheiro, de terras, de influência, de decisões que moldavam a cidade desde antes da infância de muita gente ali. Helena tentou dar alguns passos, mas o corpo debilitado não colaborou e ela se apoiou no muro, respirando fundo para suportar a tontura. O menino se aproximou com cuidado, como se estivesse diante de uma fera assustada. "Moça, você conhece eles?", perguntou com inocência, mas Arnaldo logo interveio, ríspido, tentando abafar o assunto. "Não enche o saco, moleque. Essa aí não conhece nem ela mesma, quanto mais gente importante." Mas o tom dele traía algo, um tremor quase imperceptível. Helena ergueu o rosto lentamente e algo em seus olhos, um lampejo de dor misturada com uma força antiga, fez Arnaldo dar um passo para trás. Era como se, por um segundo, ele tivesse reconhecido algo que não deveria estar ali. Uma lembrança? Um rosto? Um nome? Helena sabia que não podia ficar ali expondo a carta. Aquilo colocava todos em risco. Pegou sua sacola, ajeitou o casaco molhado e começou a andar, mesmo sentindo o corpo fraquejar. O menino a seguiu por alguns passos, hesitante, até que um grito ecoou da esquina. "Helena!" A voz fez seu sangue gelar. Era um nome que ela não ouvia há anos dito com reconhecimento. Um nome que ela havia enterrado junto com a vida que teve antes da queda. Ao virar lentamente o rosto, viu uma mulher bem vestida, cabelos presos num coque, impecável, expressão de choque que tentava se disfarçar atrás de uma máscara de boas maneiras. Marília Monteiro, filha mais velha do patriarca da família, a última pessoa no mundo que ela queria encontrar naquela condição. Os olhos de Marília percorreram Helena de cima a baixo, e a perplexidade deu lugar a um horror discreto.
como se visse um fantasma sujo atravessando seu caminho. Meu Deus, é você mesmo? Sussurrou ela, incapaz de controlar a reação. Arnaldo arregalou os olhos, sem entender como uma mulher da alta sociedade conhecia aquela mendiga. As pessoas ao redor pararam de andar. O silêncio era quase palpável. Helena tentou esconder a carta atrás do corpo, mas era tarde demais. Marília viu o envelope amassado com o brasão da família Monteiro, e o mundo inteiro pareceu desmoronar no olhar dela. Essa carta... Onde você conseguiu isso? Perguntou com a voz falhando levemente, mas ainda tentando manter a postura superior. Helena desviou o olhar, envergonhada demais, frágil demais para enfrentar a mulher que um dia fora sua amiga, sua confidente, sua ponte de entrada naquela família poderosa. Uma família que um dia a aceitou ou fingiu aceitar para depois destruí-la sem piedade. A carta era o único pedaço de verdade que restara. Devolva, exigiu Marília, estendendo a mão com firmeza. Essa carta não é sua. Helena sentiu algo dentro dela se quebrar. Anos de humilhações, silêncios, noites duras, rejeições, fome, medo. Tudo empilhado num canto escuro da alma. E agora Marília aparecia como se nada tivesse acontecido, como se pudesse simplesmente arrancar dela a última coisa que lhe dava sentido. É minha, sim, Helena respondeu, a voz trêmula, mas firme como uma linha que finalmente se rompe. A reação de Marília foi imediata. Os olhos dela se estreitaram. Você não sabe o que está fazendo. Isso pode causar problemas que você não imagina. Você sabe muito bem o que essa carta diz, murmurou Helena. E a frase fez Marília empalidecer. O público, agora um pequeno círculo de fofoqueiros ávidos, se inclinou sutilmente para ouvir melhor, porque a tensão entre aquelas duas mulheres era tão densa que parecia cortar o ar. Arnaldo, tentando entender, perguntou: o que tem de tão especial nessa carta? Essa mulher aí, quem ela é, afinal? Marília lançou um olhar mortal para ele. Isso não te diz respeito. Mas Helena, cansada de carregar a culpa que não era sua, ergueu o rosto com coragem pela primeira vez em anos. Eu sou Helena Martins, a ex-noiva do seu irmão. Um burburinho percorreu a rua como um trovão contido. Algumas pessoas levaram a mão à boca, outras olharam incrédulas. O menino de doces arregalou os olhos como se estivesse diante de uma história proibida sendo contada ao vivo. Arnaldo ficou tão paralisado que deixou o balde cair, derramando o resto da água suja no chão. A revelação era grande demais para digerir. Todos na cidade lembravam do escândalo que nunca foi explicado, do noivado desfeito às pressas, da fuga repentina do jovem herdeiro, do sumiço misterioso de Helena. Mas ninguém soube a verdade. Só ouviram o que a família Monteiro contou. E agora, anos depois, a mulher que havia sido apagada da história ressurgia ali, suja, faminta, com um envelope que poderia desmontar uma mentira cuidadosamente construída. Marília respirou fundo, tentando recuperar o controle, mas a máscara dela estava rachando. Helena, por favor, me entrega essa carta. Isso não é assunto para a rua. Foi para a rua que vocês... Me jogaram, respondeu Helena, e a frase atingiu todos como uma flecha. A tensão estava insuportável. Marília deu um passo à frente, pronta para arrancar o envelope da mão dela, quando Helena recuou. E o movimento brusco fez a carta escorregar mais uma vez. Dessa vez, porém, o envelope não caiu no chão. Uma mão trêmula, porém firme, o segurou no ar. Era o menino. Ele olhou para Helena e depois para Marília, como se percebesse que segurava algo muito maior do que podia entender. Tia, quer que eu entregue para você ou para ela? Perguntou inocente. A pergunta ecoou como um golpe final naquela manhã carregada, porque naquele instante, o futuro inteiro parecia repousar nas mãos pequenas daquele garoto. A rua inteira prendeu a respiração, e Helena sentiu que seu destino estava prestes a mudar. De novo, o menino olhava de um para o outro,
a carta tremendo entre os dedos finos, como se aquele papel tivesse peso demais para uma criança carregar. E por um segundo, o tempo pareceu parar na rua, com os passarinhos em cima dos fios, o barulho distante de uma moto, o cheiro de pão recém-assado se misturando ao cheiro de água fria na calçada e de medo no ar, porque não era só uma discussão qualquer. Era como se o passado inteiro daquela cidade tivesse sido arrastado para o meio da rua à força. Marília deu 2 passos apressados na direção do sobrinho, o salto alto fazendo eco nas pedras, e tentou sorrir, mas o sorriso não chegou aos olhos. Gabriel, meu amor, dá aqui. Isso é coisa de adulto, disse com uma doçura falsa, a mesma que usava nos jantares de família quando precisava manipular alguém sem sujar as mãos. Helena sentiu o coração apertar ao ouvir o nome do menino, porque aquele nome também carregava memórias. Quis abrir a boca e dizer algo, qualquer coisa, mas a voz travou, e o que saiu foi um sussurro quase inaudível. Não entrega, por favor. Gabriel olhou para ela de novo, e nos olhos dele havia algo que Helena reconheceu de imediato, um brilho, teimoso que lhe doeu de um jeito estranho, como se reconhecesse um reflexo antigo. Ele não se mexeu. Marília perdeu a paciência por um instante e deixou escapar um tom que raramente mostrava em público. Eu mandei você me entregar, Gabriel. E ali, naquela dureza repentina, as pessoas ao redor viram um pedaço da verdadeira Marília, aquela que comandava funcionários, criados, negócios, e não admitia ser contrariada, nem por criança. O menino engoliu seco, confuso, e perguntou: Mas tia, por quê? Você tá com medo dessa carta? É só papel. A pergunta simples abriu um silêncio maior ainda. Helena viu uma chance pequena, quase invisível, mas que podia ser a única. Porque o que está escrito aí dentro é a verdade, ela disse, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. E gente acostumada a mandar não gosta de verdade quando ela não obedece. Uma senhora que estava saindo da farmácia se aproximou mais, cruzando os braços. Era Dona Nair, a fofoqueira oficial do bairro, mas também alguém que tinha visto muita coisa injusta na vida. Que história é essa, Marília? Essa mulher era noiva do seu irmão, não era? Diziam que tinha sumido porque aprontou alguma coisa feia. Agora aparece com carta da família. Vocês se conheciam e ninguém explica nada? Marília tentou manter o controle da situação, mas a voz já saía mais aguda. Isso é assunto de família, Dona Nair. Não cabe à senhora se meter. Família? Helena repetiu, rindo em deboche, um riso quebrado, cheio de dor. Quando vocês decidiram me jogar na rua, não lembraram que eu fazia parte da família. Só lembraram do sobrenome de vocês. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas não eram as lágrimas de humilhação de antes. Eram de algo mais próximo da raiva que finalmente encontra espaço para respirar. Gabriel, ainda segurando a carta, encarou a tia com uma curiosidade desconfortável. Tia, é verdade que ela ia casar com o tio Fernando? O nome dele caiu como uma pedra pesada no meio da rua. Fernando Monteiro, o herdeiro que sumiu da cidade depois do escândalo, deixando para trás perguntas sem resposta, boatos maldosos e uma noiva transformada em vilã por uma história que ninguém nunca ouviu pelo lado dela. Alguns rostos ao redor se inclinaram ainda mais, ávidos por qualquer detalhe. Marília fechou os olhos por um segundo, como se aquilo abrisse uma ferida antiga. Gabriel, não é assim que se fala na rua, disse, mas a frase veio fraca. Helena sentiu as lembranças voltarem como um enxame de abelhas. Lembrou de quando entrava naquela casa pela primeira vez, tímida, com um vestido simples, ouvindo os comentários sussurrados sobre a moça sem posses, a menina do bairro de baixo. Lembrou das tardes em que Marília a ensinava a usar os talheres do jeito certo, enquanto sorria com condescendência, como se estivesse fazendo caridade. Lembrou de Fernando segurando sua mão escondido no quintal, prometendo que nunca deixaria que ninguém a humilhasse. E lembrou, com uma dor quase física, da noite em que tudo acabou,
As portas batendo, os gritos, a acusação absurda de que ela havia roubado dinheiro da família, de que se aproximara por interesse, de que era uma aproveitadora. Lembrou de Marília apontando o dedo para ela, fria, dizendo que atacava a honra dos Monteiro, que uma mulher como ela jamais seria aceita de verdade. E por cima de tudo, lembrou da carta. Porque aquela carta não era só um papel antigo. Era um pedido de perdão. Era uma confissão. Era a única prova de que a versão que todos ouviram era uma mentira construída em cima da sua destruição. Essa carta foi escrita pelo seu pai, Marília, Helena disse, encarando-a diretamente agora. A rua soltou um suspiro coletivo. Marília ficou rígida. Você não tem o direito de falar dele. Tenho sim, respondeu Helena, porque foi ele quem me chamou naquela noite, escondido, quando todo mundo já tinha me condenado. Foi ele quem me olhou nos olhos e disse que sabia que eu não tinha roubado nada, que o dinheiro desviado não tinha passado por mim, e sim pelo próprio contador da família, aquele amigo que vocês protegiam. Ele me deu essa carta, assinada de próprio punho, e pediu para eu desaparecer, para não voltar mais, porque a verdade iria destruir o nome Monteiro. Eu fui embora com vergonha, com raiva, sem nada, mas com essa carta, única coisa que sobrou. O impacto da revelação foi tão grande que até o vento pareceu parar de soprar. Arnaldo, que até então só queria a calçada limpa, agora não conseguia tirar os olhos de Helena. A ideia de que alguém poderia ter sido expulsa injustamente, usada como bode expiatório para um crime de outra pessoa, deixava um gosto amargo até nele. Se isso for verdade, murmurou, mas não completou a frase. Marília apertou os lábios, o rosto empalidecido. Meu pai jamais escreveria algo assim. Ele morreu com o nome limpo. Você está inventando porque quer dinheiro. Sempre quis. Helena soltou um meio sorriso, sem alegria. Se eu quisesse dinheiro, você acha que eu estaria dormindo na calçada da sua cidade, ouvindo você me chamar de mendiga imunda? A pergunta ficou pendurada no ar. Ninguém conseguiu responder. Gabriel olhou para a carta nas mãos, como se de repente ela queimasse seus dedos. Tia, por que você nunca me contou essa parte? Ele perguntou, a voz agora misturada com um quê de decepção. E então, num gesto que ninguém esperava, ele deu um passo para trás, se afastando tanto da tia quanto de Helena, e levantou a carta acima, da cabeça. Eu acho que alguém que não é da família devia ler isso, disse, olhando em volta. Alguém que não tenha motivo para mentir, nem para proteger ninguém. Os olhares se voltaram automaticamente para uma figura que surgia no final da rua, caminhando devagar. O delegado Antônio, homem de meia idade, conhecido por ser rígido, mas justo, e que carregava nas costas a fama de ser o único na cidade que não abaixava a cabeça para os Monteiro. Ele vinha voltando da delegacia quando viu o pequeno aglomerado em frente à padaria e franziu a testa, curioso. Gabriel correu até ele, estendendo a carta. Delegado, o senhor pode ajudar? Tem um monte de coisa errada aqui, e essa carta parece importante demais para ficar na mão errada. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Marília sentiu um calafrio subir pelas costas. Porque naquele instante, o que estava escondido por anos sob o tapete caro da mansão da Serra começava a ser desenterrado ali, no meio da rua, diante de todo mundo. E a decisão sobre o destino daquela carta e da verdade que ela carregava passava agora pelas mãos de um homem que não devia nada àquela família. O delegado Antônio pegou o envelope com cuidado, como se estivesse recebendo um objeto capaz de explodir nas mãos erradas, e os olhos dele percorreram a superfície amarelada, o brasão meio apagado, o selo quebrado pelo tempo, enquanto o silêncio se tornava quase insuportável na rua inteira, porque todo mundo sabia que quando aquele homem se envolvia, não havia mais espaço para mentira ou jogo de poder. E Marília percebeu isso na mesma hora, porque tentou dar um passo em direção a ele, mas o delegado ergueu apenas uma sobrancelha, daquele jeito que ele fazia quando queria dizer, não se aproxime. E ela congelou,
sentindo pela primeira vez que talvez não fosse conseguir controlar a situação como sempre controlou tudo na vida. Helena observava cada movimento com o coração disparado, as mãos suadas, as pernas tremendo, porque aquela era a primeira vez em anos que alguém com autoridade de verdade tocava a carta que carregava sua história, sua dor, sua inocência e também a culpa de uma família inteira. "Por que isso estava com você?" perguntou o delegado sem levantar a voz, mas com um tom que fazia qualquer pessoa falar a verdade. Helena respirou fundo, sentindo a garganta apertar, mas encontrou dentro de si uma força que pensou ter perdido anos atrás. "Porque foi o pai dela que me deu", disse, apontando para Marília, que empalideceu ainda mais. "Ele me entregou essa carta na noite em que me expulsaram da casa deles e me pediu para desaparecer, para não falar nada, porque sabia que eu estava sendo usada de bode expiatório. Ele escreveu que o dinheiro desviado nunca passou por mim, que eu era inocente e que alguém da própria casa tinha feito aquilo. Ele assinou. Ele assumiu que sabia e pediu perdão por ter deixado a própria filha e os outros me destruírem." A população reagiu com espanto contido. Um murmúrio, que se espalhou como vento atravessando uma plantação. O delegado apertou os lábios, sério, e abriu o envelope com cuidado, tirando de dentro a folha dobrada, manchada, a tinta um pouco borrada pelo tempo e talvez pelas lágrimas antigas de Helena. Marília tentou dar outro passo, mas o delegado apenas ergueu a mão, segurando-a no ar como se tivesse pregado os pés dela naquele chão. "Delegado, isso é particular." Ela tentou argumentar, mas as palavras saíram engasgadas. "Isso diz respeito ao bom nome da minha família." "Do meu ponto de vista", respondeu ele, "isso diz respeito à verdade e justiça." Ele desdobrou a carta devagar, e enquanto lia, o rosto dele mudava sutilmente, como se cada linha escrita ali acrescentasse mais peso ao que ele sentia. Quando terminou, ele ergueu o olhar para Helena. "Você guardou isso por todos esses anos?" Ela assentiu. "Era tudo que eu tinha." Então ele se virou para Marília, e aquela foi a primeira vez que ela baixou os olhos verdadeiramente. "Você sabia disso?" perguntou o delegado. A voz dele cortou o ar. Marília abriu a boca, mas nada saiu. O orgulho que sempre sustentou a pose dela vacilou de um jeito que deixou o público inquieto. Eu sabia que havia mais coisas naquela noite", murmurou ela, tropeçando nas próprias palavras. "Meu pai, ele me pediu para não tocar no assunto. Disse que não seria bom para a família. Disse que era melhor deixar tudo como estava." "Melhor para quem?" perguntou o delegado, olhando fundo nos olhos dela. Certamente não para Helena. Aquelas palavras atingiram Marília como um tapa invisível. Helena tremia ao lado do muro, e o delegado pareceu notar como ela estava fraca, drenada, como se não fosse apenas emoção, e sim fome, frio, anos de abandono. Ele guardou a carta dentro do envelope e a segurou firme na mão. "Eu vou levar isso para análise e registro. Isso muda tudo no caso do desaparecimento dela, na acusação de furto e na forma como essa história foi contada por anos." Aí, pessoas se entreolharam surpresas porque muitos nem lembravam mais dos detalhes, só das fofocas. "Delegado, isso foi há muitos anos", começou Marília tentando recuperar o tom autoritário. "O que passou, passou." "Injustiça não prescreve no meu coração", respondeu ele, com uma calma que tinha mais força do que qualquer grito. Gabriel olhava para a tia com uma mistura de decepção e espanto, como se estivesse vendo pela primeira vez que a família dele não era feita só de grandeza, mas também de sombras que ninguém mencionava. Ele virou-se para Helena e deu um passo hesitante em sua direção. "Tia Helena", murmurou ele, como se testasse o peso daquele nome pela primeira vez. A palavra tia bateu nela como um soco no peito, porque ali, naquele chamamento, havia algo profundo demais. Reconhecimento. Helena não conseguiu responder.
Apenas levou a mão ao rosto para esconder o choro que finalmente escapara. No fundo da rua, uma caminhonete preta apareceu virando a esquina, levantando poeira. O som irritado do motor ecoou e fez Marília empalidecer ainda mais. Não, não pode ser ele. Não agora, ela sussurrou. Mas já era tarde. A caminhonete estacionou com brusquidão e a porta se abriu revelando um homem alto, olhar duro, barba cerrada, passos firmes que ecoaram na calçada como trovões. Quando ele viu Helena, o corpo inteiro dele congelou. Era Fernando, o homem que um dia jurou nunca abandoná-la. O homem que desapareceu no mundo no dia em que ela foi destruída. O homem que carregava nos olhos uma dor tão funda que ninguém ali jamais tinha visto. Ele deu um passo. Outro. E a cidade inteira prendeu a respiração. Nem Marília ousou se mexer. Quando Fernando finalmente parou diante de Helena, ela mal conseguia levantar o rosto. Ele tirou o boné devagar, como quem se despe de uma culpa antiga, e falou com a voz quebrada, quase sem sair. Eu procurei você. Meu Deus, eu procurei você por todos esses anos. Helena levantou os olhos molhados, confusa, ferida, assustada. Ele continuou, a voz tremendo. E eles me disseram que você tinha fugido com outro homem, que confessou o roubo, que não queria mais saber de mim. A palavra eles atravessou a rua como uma flecha, e todos sabiam de quem ele falava. Helena sentiu o chão girar. A carta, a verdade, os anos, tudo se entrelaçava num nó doloroso. O delegado se posicionou entre os dois por um instante, levantando o envelope. Temos muita coisa para esclarecer. Fernando fitou a carta, depois Helena, depois a irmã. O olhar dele para Marília foi um golpe silencioso. O que foi que vocês fizeram? A pergunta pairou como tempestade prestes a cair. E naquele instante, Helena percebeu que a verdade que carregou sozinha por tantos anos finalmente tinha testemunhas. Gente que viu, gente que ouviu, gente que agora não poderia escapar dela. O mundo que a esmagou começava, finalmente, a rachar. A rua inteira aguardava o próximo movimento como se assistisse o destino de todos mudar. E Helena, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez não estivesse mais sozinha. O silêncio que caiu sobre a rua quando Fernando exigiu respostas parecia engolir tudo, até o ar. E Marília recuou um passo como se tivesse levado um golpe invisível, enquanto Helena continuava encostada no muro, tremendo, com o coração batendo tão forte que parecia querer fugir do peito. Porque vê-lo ali depois de tantos anos era como abrir uma ferida que nunca cicatrizou, e ao mesmo tempo como receber um sopro de vida que achava que jamais voltaria a sentir. O delegado segurava o envelope com firmeza, observando cada expressão, cada mínima reação, porque sabia que aquela família tinha camadas de segredos e que aquela carta era apenas a ponta de uma história suja que muita gente preferiu esquecer. E foi por isso que ele deu um passo à frente e disse com voz firme: antes de qualquer discussão entre vocês, nós vamos entender o que aconteceu naquela noite. Marília tentou recuperar a postura, ergueu o queixo e disse: delegado, isso pode acabar com o nome da minha família. O senhor não tem direito. Mas ele a interrompeu sem levantar a voz, apenas com a autoridade que vem de uma vida inteira enfrentando injustiças. Tenho o direito de buscar a verdade e o dever. Fernando olhava para Helena como se tivesse medo de piscar e ela desaparecer de novo. Ele se aproximou devagar, parando a poucos passos dela. Por que você não me procurou? Perguntou com a voz rasgada. Helena engoliu, seco, sentindo a dor antiga subir pela garganta como um veneno. Porque eles me disseram que você me odiava, que você acreditou em tudo, que queria distância de mim. Fernando fechou os olhos por um instante, sufocado pela raiva e pelo arrependimento. Eu procurei você em hospitais, cidades vizinhas. Encontrei gente que dizia ter te visto, mas sempre em pistas falsas.
Eu voltei para casa várias vezes pedindo respostas e... Ele lançou para Marília um olhar que queimava. Ninguém dizia nada. Gabriel observava a cena com os olhos muito abertos, percebendo pela primeira vez que a família tão perfeita da qual sempre se orgulhou guardava rachaduras profundas. Ele se aproximou de Helena, puxando o casaco dela para tentar aquecê-la. "Você está tremendo", disse baixinho, e esse gesto simples, tão puro, fez Helena chorar de um jeito silencioso, porque nenhuma criança deveria ter que arrumar as consequências das mentiras dos adultos. O delegado pigarreou e abriu novamente o envelope. "O pai de vocês assumiu aqui que sabia que ela era inocente, pediu perdão e confessou que o verdadeiro responsável pelo desvio era o contador da família. Ele também escreveu que vocês usariam Helena como bode expiatório se a polícia fosse envolvida e pediu para ela ir embora para evitar escândalo." As pessoas ao redor ficaram indignadas, algumas colocando a mão na cabeça, outras murmurando que sabiam que tinha algo errado naquela história desde o começo. Marília tentou argumentar, mas sua voz saiu, fraca, quase infantil. "Eu só fiz o que o papai mandou. Ele disse que era para proteger a família. Disse que se a cidade descobrisse a verdade, a gente perderia tudo." "E então você destruiu a vida dela?" Fernando perguntou gelado. "Ela era minha noiva. Era minha família também." Uma lágrima solitária desceu pelo rosto de Helena, não de tristeza, mas pela força daquelas palavras que ela nunca imaginou ouvir de novo. "Eu tinha 23 anos, Fernando," ela disse, com a voz trêmula. "Quando eles me expulsaram, eu não tinha ninguém. Eu não tinha casa, dinheiro, nem meu nome. Eles disseram para todos que eu era ladra. Ninguém me deu trabalho. Eu dormia em galpões abandonados, depois na rua. A cidade inteira, que tantas vezes repetiu boatos sobre ela, agora parecia pequena demais para carregar tanta vergonha." Uma senhora na beira da calçada enxugou as lágrimas discretamente. O delegado deu um passo mais perto de Helena. "Helena, você quer registrar tudo isso oficialmente?" A pergunta pairou no ar como um nó de destino. Marília arregalou os olhos desesperada e deu 2 passos em direção ao delegado. "Por favor, delegado, isso acaba com a nossa família, pense bem, meu pai já morreu, não temos como nos defender." Fernando virou-se para a irmã, irado. Ele podia estar morto, mas ela estava viva. "E vocês a mataram em vida." Helena respirou fundo. A resposta parecia pesar o mundo inteiro. "Eu quero a verdade registrada, sim. Não pelo dinheiro, não para machucar ninguém, mas porque eu mereço meu nome de volta. Eu mereço parar de ser vista como sujeira." A frase fez Arnaldo, o padeiro, baixar a cabeça de vergonha. Foi ele quem jogou água nela naquela manhã. O delegado assentiu com respeito. "Então vamos fazer isso, mas antes..." Ele olhou para Fernando. "Essa mulher precisa de ajuda, comida, abrigo, cuidados médicos. Ela está em situação de risco." Fernando se aproximou e tocou o ombro de Helena com suavidade, um gesto que misturava cuidado e culpa. "Você vem comigo, agora. Eu vou te levar para um lugar seguro." Helena recuou instintivamente, acostumada a não confiar em ninguém, mas Gabriel segurou sua mão. "Confia. Ele não está mentindo." Aquela pequena mão deu a ela algo que ninguém lhe dava há anos: coragem. Quando Fernando colocou seu casaco sobre ela, a rua inteira assistiu, como se presenciasse algo sagrado, um pedido de perdão silencioso que o vento quase levou embora. Marília caiu de joelhos, desabando enfim, percebendo que não poderia mais se esconder atrás do sobrenome, do dinheiro, do poder. "Eu estraguei tudo. Eu só obedeci, mas isso não me desculpa", ela murmurou entre soluços. O delegado recolheu a carta de volta para o envelope e anunciou: "Eu vou abrir um inquérito, e essa história vai ser reescrita." A cidade inteira parecia respirar junto. Fernando estendeu a mão para Helena. Ela hesitou por um segundo, porque tocar aquela mão significava aceitar que o passado estava voltando para ser encarado. Mas então, ela colocou sua mão na dele,
E naquele toque havia tudo que ficou pendurado no tempo: amor, perda, dor, promessa. Enquanto caminhavam juntos para a caminhonete, Gabriel segurando a outra mão de Helena, a cidade inteira abriu caminho. Não por respeito ao sobrenome Monteiro, mas por respeito a ela. A mulher que carregou sozinha uma verdade que agora vinha à luz. A mulher que foi chamada de mendiga imunda, e naquele mesmo dia recuperava sua dignidade diante de todos. A mulher cuja história, por fim, deixava de ser calçada molhada e se tornava justiça. Porque naquele dia, pela primeira vez, Helena deixou de ser invisível.